Foi me perguntado nas redes sociais se Jesus não seria ou não teria sido um homem comum, um judeu ali comum, fruto de um relacionamento sexual comum, talvez, como foi colocado no texto da pergunta, talvez pelo fato de Maria ter sido violentada, ou até mesmo ter tido um relacionamento consensual e depois, pelo fato de não estar casada, não ter tido aí um reconhecimento da paternidade. Que Jesus, então, talvez poderia ter nascido como um homem comum e desenvolvido as suas ideias depois de adulto, ideias boas, ideias de bem-estar, de tratar bem as pessoas, e isso ter gerado então uma inveja pelo fato dele ter um pensamento revolucionário e por causa disso ter morrido. Bem, essa ideia, a gente pode dizer que ainda que não intencionalmente, mas ela está associada a algumas heresias que surgiram no início do cristianismo, como o ebionismo, o arianismo, que foram ideias que surgiram, doutrinas que surgiram, que negavam a divindade do nosso Senhor Jesus. O arianismo negava plenamente a divindade de Jesus, o ebianismo também tinha uma ideia de negação da divindade de Jesus, ainda que posteriormente, possivelmente, Jesus tenha sido adotado pelo Senhor, mas negavam uma origem divina, uma eternidade divina, uma pré-existência divina de Jesus. E isso foi obviamente combatido pela igreja, porque é um pensamento contrário à Escritura, que algumas pessoas, como essa pergunta que foi feita, reproduzem hoje em dia, talvez sem ligação com essas heresias históricas, mas refletindo o mesmo pensamento. Como que a gente responde a isso biblicamente? Como que a gente entende biblicamente esse conceito de divindade de Jesus? Eu acho que a gente consegue dividir isso talvez em 3 partes. A primeira parte, a gente precisa entender pela Escritura o que o Antigo Testamento, ou seja, aquela primeira parte da Bíblia, fala a respeito de Jesus. Porque o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. Se você pegar ali quando Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, o texto de Lucas é claro ao mostrar para a gente que ele vai passando ali pelo Antigo Testamento, por Moisés, pelos escritos, pelos salmos ali, pelos profetas, e vai dizendo tudo o que a respeito dele constava nas Escrituras. Então, ou seja, o Antigo Testamento fala de Jesus. E a ideia que o Antigo Testamento traz do Messias que viria é um Messias que seria divino. Então, se você pega os textos ali de Isaías, por exemplo, que é o profeta messiânico, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 7, você vai vendo que as descrições que Isaías vai dando do Messias são descrições de alguém divino. O próprio Moisés faz referência à vinda de um profeta semelhante a ele lá em Deuteronômio, também com algumas características ali divinas. Então veja, o Antigo Testamento mostra que o Messias é alguém divino. O segundo ponto que a gente pode analisar é aquilo que Jesus pensava a respeito de si mesmo. O que Jesus dizia de si mesmo? Será que Jesus fazia eco a essa ideia de que talvez ele fosse um revolucionário político mal compreendido e que foi morto então por inveja e tal? Claro que não. Jesus, a todo momento, demonstra ter uma ideia de si mesmo como alguém que é divino. Então Jesus vai dizer que ele e o Pai são um. Jesus vai dizer que aquilo que ele ensina porque ouviu e aprendeu do Pai. Jesus constantemente fala com os discípulos que vai para o Pai. Jesus fala que veio do Pai, que vai para o Pai. Jesus vai falar com os judeus, por exemplo, que conheceu Abraão e que vai dizer que antes de Abraão eu sou. Jesus vai repetir no Evangelho de João ali diversas vezes esse termo eu sou, se referindo a ele mesmo. Tem um momento onde Jesus vai pregar na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus abre o texto ali de Isaías, e quando ele termina de ler, ele diz: olha, hoje se cumpriu diante de vós essa profecia. Então vejam, a ideia que Jesus tem de si mesmo é uma ideia de que ele é divino. E os relatos do Evangelho, juntos a essa ideia do próprio Cristo sobre si mesmo,
são relatos que demonstram um Jesus divino. A gente tem isso na transfiguração, a gente tem isso no batismo de Jesus, a gente tem isso na ocasião da morte de Jesus, onde fala que houve trevas e mortos ressuscitaram e foram vistos ali por todos. A gente tem isso na ocasião da ressurreição do Senhor Jesus, onde tinha anjos ali. Então veja, a ideia que Jesus tem de si mesmo, a ideia que o Novo Testamento apresenta de Jesus, os evangelhos apresentam de Jesus, é a ideia de alguém que é divino. E aí a terceira parte, o terceiro ponto que a gente pode analisar isso, é o que o restante do Novo Testamento fala a respeito de Jesus. E quando a gente começa a analisar o livro de Atos dos Apóstolos, você já começa a ler no dia de Pentecostes, a pregação do apóstolo Pedro, se referindo à divindade de Jesus. Você começa lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão indo até o templo, que encontram aquele paralítico, eles curam aquele paralítico em nome do Senhor Jesus. Todo o livro de Atos demonstra isso, as pregações do livro de Atos demonstram isso. Você passa para as cartas paulinas, você vê também a mesma ideia que Paulo tem de que Jesus é divino. A defesa dessa divindade de Jesus, ela não acontece somente na história como resposta ao arianismo, ao ebionismo, mas ela também aparece nos próprios textos do Novo Testamento, nos próprios textos sagrados. Então vejam, a ideia bíblica, analisando dessa forma tripartite, é uma ideia que demonstra que Jesus não era alguém comum, não era um revolucionário. E vejam, essa ideia de que Jesus então era um revolucionário político que foi morto por inveja é uma ideia muito equivocada, porque a todo momento dos evangelhos que demonstram uma certa celeuma entre Jesus e os judeus que vão ser responsáveis por sua morte, o que está em jogo não são questões sociais, não são questões políticas. O que está em jogo é aquilo que Jesus pensa de si mesmo, aquilo que Jesus diz, às vezes claramente, e aquilo que ele deixa entender de si mesmo, como sendo divino, como sendo um com o Pai, como sendo igual a Deus. E aquelas coisas que Jesus está fazendo, elas não estão demonstrando que Jesus é um revolucionário político, mas elas estão demonstrando que Jesus é divino. E é isso que vai causar, então, esse desejo dos principais sacerdotes ali, dos judeus, de matarem Jesus. Então veja, essa ideia de que Cristo era um revolucionário, a exemplo de alguns revolucionários políticos socialistas que nós temos, é uma ideia totalmente recente e totalmente errada. A Bíblia não mostra isso em momento algum. Jesus não foi morto porque cuidava de pobres, porque dava espaço para mulheres, porque dava espaço para as minorias. Não, Jesus foi morto porque a pregação de Jesus era uma pregação que confrontava aquilo que as pessoas tinham como mais caro, e não eram pautas sociais, e sim pautas religiosas. Então a ideia de matar Jesus, ela surge quando Jesus prega, interpreta corretamente o Antigo Testamento, a lei, que era coisa que os judeus da sua época haviam defraudado, haviam manipulado, e começa então a trazer aquela interpretação correta. E junto a isso, essa menção que Jesus faz, às vezes explícita e às vezes implícita, de que ele então é divino, de que ele é um com o Pai, de que ele é um com Deus, de que antes que o mundo existisse ele já existia, de que Abraão havia visto o dia dele, havia se alegrado, de que ele havia visto Abraão. Aquelas ocasiões, principalmente já na última semana ali, quando Jesus entra montado num jumentinho, veja, aquilo ali não é para confrontar um poder político, não, aquilo é para cumprir profecias do Antigo Testamento que se referiam à divindade, à espiritualidade, à sobrenaturalidade do Messias, que Cristo cumpria exatamente esse papel, cumpriu exatamente esse papel. Então, ainda que essa ideia seja aí atraente, mas ela não é correta e ela não é bíblica. Jesus não morreu por causa disso. Então, pode ser que Jesus tenha sido fruto de um relacionamento normal? Não, não pode ser. Em momento algum. Isso tem alguma base bíblica. Pode ser que Jesus tenha sido um revolucionário que pregou
e o amor, a união entre as classes, e por isso foi perseguido e morto. Não pode ser. A Bíblia não mostra isso em momento algum. E quem faz isso é porque não entendeu corretamente o texto bíblico, está indo para o texto bíblico com os seus pressupostos daí dos séculos recentes, com os seus pressupostos políticos, que não é o que a Bíblia está dizendo. A mensagem bíblica sobre Jesus é a salvação de almas, a libertação do pecado, que só Ele pode fazer. A mensagem bíblica sobre Jesus é que Jesus cumpre aquilo que nós não conseguiríamos cumprir, que é satisfazer a lei divina, satisfazer a justiça divina, que Cristo é o nosso representante, que Cristo é o nosso segundo Adão e que Ele corrige o principal problema do ser humano, que não é social, não é político, é espiritual, é o pecado, é a inimizade contra Deus, que é algo que o homem por si só, desde o Éden, comete e que ele por si só também não consegue compensar, não consegue pagar. E sim, precisa vir um inocente como Jesus vem. Então, desde o começo, a igreja cristã ela vem enfrentando esse tipo de ideia sobre Jesus, que descarta a divindade de Jesus, que pensa em trabalhar em Jesus como um homem qualquer, e ela vem afirmando a divindade plena de Cristo. Cristo é Deus.